Boa tarde! Mais uma live por aqui. Na verdade, hoje a live é diferente. Hoje a live é o Momento Mesa Financeira, a primeira live do Momento Mesa Financeira. E nós vamos receber a Tabata. Vou esperar uns minutinhos para chamar a Tabata, organizando umas coisinhas aqui. Já chamo ela, gente. Boa tarde, amor. Tomando o cafezinho de sempre. Oi, Lelé, boa tarde. Boa tarde, Shanti. Boa tarde, Mi. Boa tarde, Maiquinho. Boa tarde, Amanda. Deixa eu colocando a Tabata aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Boa tarde, Ina. Boa tarde, Rafael. Ah, deu certo. Oi. Oi, tudo bem, Thay? Tudo? E por aí, tudo certo? Tudo certo também. Por aqui estamos no cafezinho. E aí? Também. Aí não? Ah, tintim de café, né? Hum, Vamos esperar mais um pouquinho, né? você que sabe, você que manda. Vamos esperar mais um minutinho aqui. Como é que tá a Ceci? Tá bem? Tá bem, eu tô aqui na sogra, daí ela tá por aí. Se vocês ouvirem os gritos, já sabem. É. Então, as vós, né? O Luca também tá com a avó agora. E esse tempinho aí é ruim, né? Ele ficou bem ruimzinho, ficou doentinho. Fui com ele no médico de cedo. Ai, Resfriadinho, veio com tudo. tadinho. Não, a Maricília tá bem até, ela tá. Agora eu acho que ela já ficou um pouquinho mais resistente, né? Um aninho e meio, aí já ficou um pouquinho Já deu a cota dela, né, Tabata? já Foi uma atrás da outra, né? Meu Deus, agora foi. deu, né? Agora chega. Então tá, acho que Então, vamos começando então. Então, na live de hoje, né? Tema da live de hoje sobre finanças, né? Eu vou falar aqui como e por que dominar as suas finanças, né? Esse é o Momento Mesa Financeira. A gente vai receber aqui, tá recebendo aqui a Tabata Asp hoje. Ela está inaugurando esse Momento Mesa Financeira com muita honra. Agradeço a participação. E a ideia aqui, né, desse tema de hoje da live é abordar um pouco aí das finanças das mulheres, que a gente sabe que tem um tabu, uma cultura de que as mulheres não têm a ver com finanças, de que as mulheres, né, elas têm uma participação muito pequena ainda em realmente tomar as rédeas do dinheiro, seja na família, seja até numa vida mais individual, porque acham que aquilo não tem muito a ver com elas por conta de um tabu, de uma cultura que se desenvolveu e que, claro, vem evoluindo hoje em dia, mas ainda assim temos muito a conquistar, né? Então, todos nós precisamos lidar com o dinheiro. Eu sempre falo muito isso, né? Finanças, aqui a questão não é nem competir com se mulher ou homem estar mais no mercado financeiro. A ideia é de entender que dinheiro é para todo mundo e que todo mundo tem que lidar com as finanças. Então, essa é a ideia do Momento Mesa Financeira, é justamente isso, bater um papo com pessoas de várias áreas, de estilos de vida diferentes, de profissões diferentes, porque todo mundo tem que lidar com as finanças. Então, é desmistificar, né? Trazer isso de uma forma descomplicada, porque tem muitas pesquisas que trazem que uma das coisas que as mulheres realmente não entram, né, no mundo das finanças, não investem, tem medo porque acha que é tudo muito confuso, tem os jargões, né? Aí fala de finanças, fala assim, taxa Selic, taxa de inflação, aí fala na bolsa de valores, daí que subiu, que aí caiu e não sei o quê. E aí as pessoas tem vários tipos de investimentos, aí são siglas, é CDB, é LCI,
E aí as pessoas começam a ficar com medo disso, né? E aí também não tem uma base de educação financeira, né? Começa a receber o salário, começa a receber uma renda, não tem base, faz o quê? Gasta, começa a gastar, não sabe que aquilo ali vai acabar, não tem a consciência, né? De que dinheiro acaba. Então, tudo isso leva aí um efeito negativo para as mulheres prosperarem mais financeiramente. É isso que a gente quer abordar aqui, né? Então, precisamos lidar com dinheiro porque de uma forma eficiente, porque nós lidamos com dinheiro quase todos os dias, né? Seja na hora que você vai fazer uma decisão financeira na hora do mercado, na hora do pão na padaria, em qualquer momento. Então, tudo isso está ligado a quase todos os seus dias ali. Então, se você lida com isso quase todos os seus dias, por que que não aprender a dominar isso para isso fazer realmente algo bom na sua vida, né? Fazer conquistar os teus sonhos, não ficar naquele estresse, né? Viver de uma forma ali sem administrar, sem dominar, sem querer aprender. E aí vive naquele estresse, né? Com contas a pagar, sem ter o domínio de dinheiro, sem ter um controle. E isso acaba gerando muita dor de cabeça, muitos efeitos negativos, problemas familiares. Sabemos que problemas financeiros é a segunda maior causa de divórcio no mundo. Então são coisas que a gente pode mudar, né? E que as mulheres precisam também, né? Ter esse efeito positivo, né? Mudar para o efeito positivo nas suas vidas. E então lidar com o dinheiro, né? É a forma que vai fazer a gente lidar da forma correta com o dinheiro, eficiente, aprender a dominar, aprender a investir. É a forma que vai nos levar aí a construir o caminho da independência financeira. Porque quem não quer, né? Quem não quer ter liberdade de tempo e de escolha, né? Não vai cair do céu. Tem um caminho, tem um processo. Então a gente precisa ter uma boa gestão do dinheiro para que ele possa te proporcionar isso, liberdade de tempo lá na frente, para você não viver uma vida sempre correndo, né, atrás do dinheiro ou do trabalho, tendo que ter uma vida mais engessada, porque tem uma fase da vida que a gente pode ter mesmo, né? Ter que trabalhar mais, mas a gente tem que construir para daqui a pouco a gente ter a liberdade de escolha, de tempo, ter qualidade de vida, né? Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Tayana. Esse é o momento Mesa Financeira, né? Como eu falei no início, hoje a gente recebe a Tabata Aspe, ela está inaugurando aqui o momento Mesa Financeira. Sinto honrada dela estar aqui com a gente, conhecer ela de perto, além de profissional, uma pessoa incrível. Então, estou muito feliz de estar com a Tabata aqui hoje, nesse momento. Ela é criadora do Astro Planner e também, né, ensina mulheres através da astrologia a se conhecerem melhor e terem uma vida melhor. E depois ela pode falar um pouquinho mais aí de como que é esse trabalho, né? E aqui a ideia do Momento Mesa Financeira, como eu falei no começo, é a gente bater esse papo, né? De compartilhar tanto pessoas que são da área financeira, que são da área de finanças, são profissionais que atuam nessa área, como também pessoas que não são, mas também lidam com as finanças, né? E sabem da importância que é, né, lidar com as finanças e prosperar aí financeiramente. E aqui eu gosto sempre de trazer dois pilares muito importantes, né? A gente está falando de dominar as finanças, de aprender, né, a lidar com dinheiro, aprender a investir. E eu gosto sempre de falar que são dois pilares que a gente tem que estar sempre atento aqui na abordagem para a gente passar para as pessoas, que é importante para as mulheres aqui, né? Que é dominar. Você precisa aprender a dominar e multiplicar o seu dinheiro para construir o caminho da independência financeira. Então, nós vamos trocar ideias aqui, tanto eu aqui com o meu conhecimento e da Tabata também com as experiências, com os aprendizados que ela tem. E mesmo que você ainda ache assim, ah, mas eu não entendo nada do assunto de finanças, eu, né, como é a maioria das mulheres aí, ou eu não tenho nem dinheiro para começar a investir, esse assunto não me interessa. Então eu te falo que você precisa começar. Em algum momento, né, você precisa começar. Então, mesmo que você comece com pouco, isso vai te dar um futuro muito melhor do que se você não começar. E essa questão de às vezes achar que é difícil, essa é a ideia que a gente traz aqui, que é realmente trazer de uma forma descomplicada. Claro que vai ter jargões, às vezes uma palavra técnica, mas a gente vai trazer isso de uma forma simplificada, para você entender, porque realmente as pessoas não precisam entender da forma tão técnica, porque isso é mais para quem trabalha na área, né? Mas as pessoas não têm escapatória de ter que aprender a lidar com dinheiro de uma forma eficiente. Então, né, mesmo que você não saiba, que acha que tem pouco dinheiro, continua aqui com a gente, que é essa a ideia e você precisa começar.
E já vai deixando o like na live aqui, pessoal. Quem tá gostando do tema, aqui pra mim, pra Tabata, deixa like e compartilha aí com mais pessoas aí também, com mais mulheres que precisam e querem construir e conquistar a independência financeira. Então, eu vou pedir pra Tabata se apresentar um pouquinho aqui. Tabata, se apresenta e fica à vontade. Oi, 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 boa tarde. Primeiro, obrigada, tá, pelo convite, né? Sempre muito bom. E eu acho que não tenho certeza que é um tema que a gente precisa falar mais, e principalmente mulheres, né, estarem falando sobre isso. E não só como um objetivo, mas também como tu mesma falou, né? São coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Todo mundo tem um dinheiro, ou faz dinheiro, ou recebe dinheiro e precisa fazer algo com ele, né? E as nossas escolhas refletem em várias coisas da nossa vida, sensações, né? Então, acho que é um tema importantíssimo. Então, para quem não me conhece, sou a Tabata. Hoje eu sou administradora da prefeitura e também astróloga, né? Então, também tenho uma empresa, né? Além de servidora pública, também tenho uma empresa, que é o Tabata Inspira, onde eu compartilho astrologia e tudo isso para a gente ter uma vida mais conectada, mais leve, mais próspera e abundante também. Então, eu falo muito, né, sobre prosperidade, abundância e principalmente sobre viver isso no nosso dia a dia. E é muito legal porque até a astrologia tem muito disso, né? Desses temas também de prosperidade, de abundância, de dinheiro, né? Da gente se conectar com o nosso material, com a nossa energia, que é daquilo que a gente veio viver aqui e no nosso propósito aqui. Então, acho que tem tudo assim muito, muito a ver, né, pra gente conversar hoje. E é isso, moro em Florianópolis também. E é um prazer estar aqui. É mãe, é esposa, é super amiga. E assim vai, né? São várias faces, né? A gente mulher é isso, né? A gente sou mulher, sou investidora, sou empresária, mas é mãe, é esposa, é amiga. A gente carrega isso muito forte com a gente, todas essas faces, né? Sim, e dá Bom, conta de mas tanta coisa louca, né? Uma coisa louca, mas a gente vai. tudo vai dar certo desde que a gente sempre leve com equilíbrio, né? Então, é importante porque não adianta a gente ser só profissional ou ser só mãe. Claro que às vezes tem escolhas, né? E cada um tem as suas escolhas, mas você pode sim ser mãe, ser profissional, ser uma boa esposa, ser uma boa amiga, mas tudo que quando você leva com equilíbrio consegue, né? É possível. Esse é o segredo tanto das finanças como na astrologia, né? A astrologia traz isso também, né? Por isso que você tem várias ali, né? Vários planetas que regem, tem várias questões, porque tudo é um equilíbrio, é um pouquinho de cada, né? Então é a mesma coisa. Então, para tudo na vida, com equilíbrio, a gente realmente consegue tornar tudo melhor, mais eficiente, mais próspero, né? Uhum. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas então eu vou voltar aqui assim para a gente refletir, né? Então, as mulheres em geral, será que elas se sentem então pertencentes a essa prosperidade financeira, né? Será que elas se sentem que elas podem prosperar financeiramente? Né? Esse é um tema que a gente tem que refletir, que é o que a gente está abordando aqui. E é claro que finanças e investimentos, como eu falei, é um tema que existe esse tabu, né? Existe uma cultura de que não é para mulheres, de que as mulheres não se sentem pertencentes ou até capazes, né? E não é à toa que elas são a minoria, né? Nos investimentos, nas pesquisas que a gente tem, na representatividade delas aí, nas pessoas que investem. Elas são a minoria e muitas também não têm não têm nenhum controle das finanças, acabam delegando, né? E isso a gente vai falar um pouquinho mais aqui também sobre isso. Embora esses números tenham crescido, tenham evoluído, ainda assim a gente tem muito a conquistar. E esse é o objetivo aqui, né? Trazer conhecimento, trazer experiências, dicas práticas de pessoas né, que praticam isso no dia a dia, não só no mercado, pessoas profissionais que trabalham com isso, né? E a ideia aqui também não é assim, você, mulher, conquista sua independência financeira sozinha, né? Você, por exemplo, que é casada, né? Tem uma família. Quando você é casado, o dinheiro é dos dois. Essa é a mentalidade, né? Mesmo que você, às vezes, escolha fazer uma gestão separada, não tem problema. Mas vocês vão conversar, né? Não é assim, tu faz a tua vida, eu faço a minha. Geralmente isso não é uma coisa que dá muita harmonia, né? Então eu parto do pressuposto que você tem uma comunicação, pelo menos ali, de ter os objetivos, né, coerentes um com o outro. Então a questão não é, seja individualista e viva sua vida financeira sozinha e pronto, tudo mais. Não,
A questão é você não delegar totalmente, como muitas mulheres fazem, delegam totalmente ou para o parceiro, ou para a família, ou acabam delegando até para o gerente do banco lá, né? Decidir fazer as escolhas. E a ideia não é essa, a ideia não é que você também não deixe o outro participar. Não, não é isso. Mas é que você não pode deixar de fazer parte. Essa é a ideia. Não deixe de fazer parte. Você também precisa, deve fazer parte para dominar as finanças juntos, para prosperarem juntos financeiramente. Afinal de contas, tudo isso, né? Você está numa família, você coloca a sua energia, seu marido coloca a sua energia, né? O parceiro lá coloca energia, ou família, eles dividem, né? As finanças com a família, enfim. Então, todo mundo ali merece prosperar, né? Claro que tem alguns critérios, cada um vai adotando, mas é não deixar de fazer parte das finanças e de um caminho que você possa construir a independência financeira para você também usufruir, tá? Então, essa é a ideia. E eu gosto de falar que o tema aqui não é que, quando eu falo de mulheres, eu gosto muito de trazer que a ideia não é aqui competir com a representatividade masculina. Quando eu trago dados da representatividade masculina nos investimentos, nas finanças, não é que a gente vai competir com isso, ou que a gente tem que ser maior, mas é para a gente ver o quanto a gente tem a conquistar, né? Porque nós somos praticamente metade, né, da população, mulheres e homens. Então, a gente tem muito a conquistar, tanto quanto, porque afinal de contas, finanças e investimentos é tanto para homem quanto para mulher. Então a questão não é competir, mas sim a gente ir junto, né? E nessa caminhada juntos, assim, que todo mundo merece aqui realmente prosperar financeiramente. Uhum. Então, por que que é importante tomar as rédeas do seu dinheiro, dominar as finanças, né? E aí eu queria perguntar para a Tabata de novo aqui, né? Tabata, o que que tu acha disso, né? Por que que tu acha que é importante tomar as rédeas do dinheiro, dominar as finanças, né? O que que tu acha dessa questão que eu trago muito aqui? Qual é a tua opinião? Sim. Não, eu concordo, né, com o que tu trouxe, assim, sobre... porque nós, mulheres, a gente tem expertise, né, de tantas coisas, de administrar um lar, de administrar um filho, né, tudo que o filho precisa, o que ele faz e tudo mais. E, na maioria das vezes, quando se trata de dinheiro, a gente delega, porque, tipo, se é mais uma coisa para olhar, não quero, né? Uhum, Quanto se, né, e não só, tipo, um do casal, só um tem que ser o responsável por isso. Acho que os dois, né, quando a gente fala de casamento, mas também pensando em pessoas solteiras, porque quando a gente também tá sozinha tomando decisões, porque, né, acho que a realidade hoje em dia não é pedir, né, pro marido se pode comprar uma blusa, comprar isso. Mas quando você tem consciência dos planos ali, né, dos planos de vida, tanto juntas quanto em separado, das suas prioridades, que você quer para sua vida, fica muito mais claro, né? Ter, uhum, como tudo na vida, né? Entra a questão do equilíbrio, mas a questão também do autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele fala que entender onde que eu tô e onde que eu quero chegar e com que uhum, passos eu vou dar isso, né? Porque a abundância, a prosperidade, que vem muito de uma ação, ela também precisa ser administrada, né? A gente sempre tem o caminho, mas também tem a administração disso. Então, tem como eu me sentir uma pessoa próspera e abundante, e se eu estou endividada, se eu tô, né, se eu não tenho dinheiro para comprar coisas que eu preciso pro meu dia a dia, para o meu básico, para me sentir bem. Então, a nossa autoestima, tudo está relacionado com o dinheiro. Aí, uhum, quando a gente que eu estava falando, eu estava refletindo que no mapa astral, né, no mapa astral a gente tem um, né, de setores de vida, que é o eixo do dinheiro. E ali, a casa 8, no caso, que é a casa dinheiro compartilhado com o outro, é a casa tabu. E aí, você estava falando que dinheiro é um tabu e tal. E eu fiquei pensando, nossa, na astrologia a casa, que é uma casa que fala de vida, que fala do dinheiro compartilhado, dos investimentos, que fala, por exemplo, de tabus, como sexo e morte. Daí, entre sexo e morte, uhum. fala, Legal. né? Cada pessoa vai ter um signo, cada pessoa vai lidar de uma forma diferente com esses assuntos. E aí, como a própria astrologia, uma também auxiliam a gente nesse perfil investidor, em conhecer dons e talentos, mas isso entra nesse âmbito que eu falei de autoconhecimento, né? Então, onde eu me conheço, eu me alinho com quem eu sou, para que eu busque. Só que ela não existe sem essa vida terrena, né? Aqui é capricorniana, né? Tá aí capricorniana, fazer trabalho, matéria, então, né? E eu aqui, que é libriana, falando do equilíbrio,
autoconhecimento. E é justamente essa união que precisa, né? Porque não adianta nada. Eu até uso um exemplo que, assim, não adianta a gente ter a abundância, que, por exemplo, tem um pé de abacate aqui na minha casa, um pé de abacate. Só que se eu não tiver alguém para colher esses abacates, para separar, ter, né, ter essa administração, não vai adiantar nada, vai apodrecer todos os abacates ali. O que ter dinheiro vai apodrecer. Ou que podia ser, quando a gente pensa em dinheiro, a gente não pensa, né? Não pode pensar no dinheiro em si, mas o que, que o dinheiro ele traz para nossa, né? O que a gente compra com ele. E tudo na nossa vida é troca, né? Tudo é comprado. Desde o que a gente toma banho. Então, o quanto olhar para isso como coisas que a gente recebe e trazer esse investimento é importante. E uma das coisas que eu achei mais interessante, porque esse ano de 2023, eu pensei assim, não, esse ano vai ser o ano que eu vou me dedicar às finanças, entendeu? Porque eu também depois, eu sentia muito que essa coisa, chegava muito dinheiro, mas também, quando eu via, também já não tinha mais, ou tipo, o que fazer com isso? Ai, gato, tá bom, não vou investir nada mesmo. E aí, né, não sei pra onde. E aí eu acho que uma das coisas principais, assim, que eu aprendi foi a ter clareza dos meus sonhos e objetivos, porque quando tu tem clareza dos teus sonhos e objetivos, onde tu quer ir, fica muito mais fácil tu dizer assim, essa brusinha aqui agora, porque isso aqui é, sei lá, meu terreno que eu quero comprar, isso aqui é um pedacinho daquilo que eu quero construir lá na frente. E eu acho que o investimento, né, não adianta só a gente entender de investimento, mas entender de vida, de onde a gente quer chegar, de se sentir merecedora disso, né? Então, tem todo esse trabalho que nós... Então, para mim faz muito, muito, muito sentido. E não sei se faz sentido também para ti o que eu falei. Não, tem muito a ver, né, Tabata? Porque eu até fiquei curiosa porque tu falou da casa do tabu ali, né? E o que tá muito a ver, né? E realmente, né? É isso. Mas eu acho que sim, tu falou muito do autoconhecimento, né? E eu trago muito isso, a questão da mentalidade. Na verdade, o autoconhecimento para tudo, né? É um start. Que daí tu vai começar a avaliar melhor, ter mais consciência nas tuas atitudes, né? Uhum. E da mesma forma é com as finanças. Então, a mentalidade é o primeiro passo, porque não adianta tu conhecer tudo ali, tecnicamente, mas o teu comportamento, porque as tuas emoções são mais fortes que a tua razão. E a psicologia econômica traz também que a gente tem várias limitações cognitivas. Não adianta achar que a gente vai agir totalmente de forma racional. Não é possível. A gente tem várias limitações. Tem ali o livro do Daniel Kahneman, que ganhou o prêmio Nobel, então ele explica o sistema 1, o sistema 2, porque a gente tem alguns caminhos que querem economizar energia e eles vão fazer uma decisão rápida, ou seja, ele vai pegar atalhos mentais. Com base em quê? Em algum fato que tu já teve lá atrás, ele vai tomar a mesma decisão. Então, se tu não parar para perceber, tu vai ter o mesmo comportamento, mesmo que tu tenha conhecimento técnico, né? E aí tem o sistema 2, que é o que tu realmente avalia vários elementos na hora de tomar uma decisão. Só que mesmo assim ele não consegue avaliar todos os elementos, como a gente acha que a gente toma uma decisão perfeita. Mas se você tem o autoconhecimento, tu começa a perceber tudo isso para depois avaliar qual vai ser a melhor opção e aí sim escolher. Então é perceber, avaliar e escolher. E para isso tu tens que ter o autoconhecimento, que parte da mentalidade, tanto na astrologia como nas finanças, né? E as pessoas têm que ter essa consciência, porque senão, às vezes tem crenças que tu aprendeu lá na infância, né? Ou crenças que tu aprendeu no meio que tu conviveu, ou com algum acontecimento que teve, e tu leva aquilo repetindo várias vezes nas tuas escolhas, né? Às vezes tu aprendeu que ser endividado é a única forma de viver financeiramente. Tu viveu aquilo na infância, de repente, tu vai repetindo aquilo. Daí se tu né? Para entender o teu comportamento, entender as tuas crenças, entender, refletir. Ah, eu vou comprar uma blusa ali que eu nem tô precisando, mas por quê? Será que é para satisfazer um estresse? Será que eu tô repetindo uma escassez lá de trás? Então tem várias questões. Então a gente tem que ter o autoconhecimento, a mentalidade. E o segundo passo foi exatamente o que tu falou de tu falar, tem que ter clareza dos objetivos para eu realmente parece conseguir ter mais domínio das minhas finanças. E com certeza, esse é o segundo passo que eu trago também. Mentalidade. Depois, tu tens que entender os teus objetivos antes de começar a fazer o teu diagnóstico, começar a botar a mão na massa. Porque às vezes pode ser chato mesmo para a pessoa pegar uma planilha ou pegar um aplicativo e registrar os valores, né? Ou até um caderninho que seja, vou ali anotar. Você vai ter que fazer o controle. Como é que vai fazer, né? Tem que fazer o controle. Não vai cair do céu o controle, tem que fazer.
Ah, mas é chato, mas é isso, mas é aquilo, como muitas pessoas acham. Mas tá, daí tu escolhe. Quer fazer a mesma coisa e ter o mesmo resultado? Não, quero ter um resultado diferente. Então, peraí, tem um processo para isso. E aí entra a clareza dos objetivos, que ela vai ser tipo um combustível, né? Pra tu se motivar. Opa, não, mas peraí, não, porque eu tô quase perto de comprar o meu carro. Tô quase perto de comprar minha casa própria. Tô quase perto de fazer aquela viagem dos sonhos, né? Não é só a independência financeira. A gente tem vários sonhos que também vão ser motivos de realmente ter essa motivação, né? Para fazer esse caminho das finanças, de dominar as finanças. Tu falou até de anotar as coisas, né? Gastos e tal. Antes eu tinha essa crença de eu achava assim, pra que eu vou ficar anotando pra eu ver? Não vai adiantar, já gastei, sabe? Só vou ficar nessa escassez pensando que eu gastei, gastei. Não diferente disso, porque antes eu não entendia que eu olhando para isso, né? Eu vou fazer avaliações, vou entender o meu cenário, eu vou ver onde que eu vou economizar um pouco mais para aquele objetivo. Porque eu ficava pensando muito no hoje, né? Uhum. Não tinha que pegar a né, quero construir na minha vida. E aí isso vem muito dessa mudança de pensamento, porque isso me fez gastar muito menos com outras coisas desnecessárias e Uhum. realmente, e até como empresa mesmo, tá? Não falo nem só da pessoal, mas como empresa, tá? Porque chegou o ano passado eu falei assim, meu Deus, minha empresa faturou já nos últimos 3 anos 4 milhões e cadê esse dinheiro? O que tá? O que foi feito? E Uhum. aqui, 6 ali, 3 aqui, nananã, e aí, né? E aí eu disse assim, tá, não vou mais ficar olhando para trás, mas daqui para frente eu quero diferente também, para saber até qual empresa, onde que eu quero chegar, porque tudo bem, eu faço, eu amo, mas também não adianta só eu ficar fazendo algo que eu, uma hora eu vou cansar, uma hora eu vou férias, uma hora eu vou, sei lá, nem, né, a gente tem filho, às vezes precisa parar um tempo, Sim. ou às vezes realmente quer ter essa liberdade de escolher, né, escolher, Uhum. e, e quando a gente também não tem essa financeira, deixa essa sensação de ansiedade, de tipo, preciso fazer dinheiro. E aí, às vezes, tem até isso de preciso fazer dinheiro, mas pra quê? Uhum. É food, né? Então, assim, ter essa clareza mental, acho que É muito importante mesmo. E, e assim, é como tu falou, né? Ah, vai gastando, mas o dinheiro é um recurso finito, né? Então as pessoas têm que, opa, peraí, dinheiro não é um recurso infinito, é finito. Tudo que é finito a gente tem que administrar, porque senão acaba. Então é muito peso de uma cultura, né, lá de trás, de achar que finanças é difícil, isso tudo, as pessoas acabam, no Brasil principalmente, né? Tem lugares aí de primeiro mundo, com uma renda per capita muito maior, as pessoas têm controle das finanças, o domínio de finanças, investem muito mais. E isso está muito ligado, né? Então, claro, lidar melhor com as finanças vai prosperar mais, né? Mas isso vê um peso lá de trás e tem que ter essa clareza, como tu falou, e também ter esses objetivos e mudar a mentalidade realmente, né, para poder fazer diferente e conquistar daí sim uma vida diferente, né? As mulheres, por exemplo, 72% das mulheres do público feminino não investem. Pela pesquisa que a gente tem, não investem. Então, olha quantas mulheres aí podem começar a investir, né? E desse pouco que investe, a maioria, 83%, investe em quê? Adivinha, Tabata? Qual investimento tu acha que elas investem? poupa. Chuta. Poupança. Então, assim, é o investimento mais básico de todos, mais antigo, mais ultrapassado. Então, tem investimentos tão conservadores, tão seguros quanto a poupança, mas que rendem muito mais. Mas as mulheres, por não se sentirem pertencentes, muitas mulheres, não todas, mas a maioria, como a gente está falando, né, acabam deixando de prosperar mais porque está no investimento lá que está rendendo o menor dos retornos ali, né? E tendo outros tão seguros quanto, mas que, né, rendem muito melhor. Então, aí além disso, se a gente for falar da bolsa de valores, né, que é a B3, a nossa bolsa de valores brasileira. Então, para investir em ações, fundos imobiliários, tem que investir lá pela B3. E aí, desse público que investe lá, 80% são homens e 20% são mulheres só. Então, quantas mulheres ainda tem para entrar nesse mercado, né, que podem e devem se sentir capacitadas? Porque investir em ações não é esse bicho de sete cabeças que muitas pessoas acham, mas por não buscar o conhecimento, é claro que tu não vai ter confiança, né? Então, tu tens que buscar o conhecimento
para fazer aquilo sabendo o que está fazendo. Aí tu vai se sentir seguro e confiante. E as mulheres precisam sentir que elas podem e devem. Então, a partir dessa mentalidade, elas vão também estar juntos, né, nessa caminhada, junto com seus companheiros, com as suas famílias, como eu trago aqui, né? Ou sozinhas, né? Cada um tem um estilo de vida, enfim. Mas elas se sentirem pertencentes para isso, né? Então, se as mulheres, né, continuarem com essa mentalidade, continuar delegando as finanças, né, para outras pessoas, não se sentirem pertencentes e não buscarem conhecimentos, elas vão continuar, né, não construindo o caminho da independência financeira e vão se sentir o quê? Dependentes, dependentes financeiramente e muitas vezes dependentes emocionalmente, porque uma coisa leva a outra, né? Sabemos que tem vários casos aí que às vezes a pessoa fica ali por conta da dependência financeira. E aí, se elas, né, Casamento ruim. e vários, e assim, se ela se sente capaz, né, de realmente lidar com as finanças, isso já é um combustível para ela, às vezes, empreender, para ela fazer alguma coisa, porque ela sabe como é que funciona, né, esse ciclo do dinheiro, porque ele tem um ciclo, né? A gente trabalha, faz o domínio do dinheiro, né? Depois investe, ele volta o dinheiro para ti, até que um momento você consiga que ele trabalhe para ti, e você não precisa mais trabalhar para ele. Não é, você não trabalha para ele, mas trabalha para gerar, né? Daqui a pouco você vai fazer ele trabalhar só para você. Então, se as mulheres continuarem não buscando conhecimento, não se sentirem capazes, então, infelizmente, a gente vai ter aí uma consequência de continuarem, né, na mesma, ou de se sentirem frustradas, não conseguir realizar sonhos e aí, infelizmente, ser dependentes financeiramente e até emocionalmente, né? Então, qual é o jeito certo, né? Mulherada aí, o que a gente tem que fazer aí, né? Primeiro ponto é se sentir pertencente, né? Sentir que a gente é capaz, que é possível, que não é um bicho de sete cabeças, que todo mundo pode aprender, que dinheiro é lugar de todo mundo, finanças, né? Lidar com dinheiro é lugar de mulher, lugar de homem, então a gente precisa estar junto nessa jornada, né? Até eu gosto de falar assim, quando fala de marido, isso. Poxa, tem aquele ditado que fala, né? Duas cabeças pensando não é melhor do que uma, né? Não pensam muito melhor do que uma. Então imagina, né? Um casal ali que os dois se unem, né? Nessa gestão das finanças, trocam ideia de planos e tudo mais, vão prosperar muito mais, né? A ideia é essa. Agora se fica na mão de um realmente, né? Fica uma coisa que vai descompensar, de alguma forma vai descompensar na prosperidade dos dois, né? Então, qual que é o jeito certo, né? Mudar a mentalidade, como a gente falou. Na Tabata também trouxe isso muito do trabalho, né, Tabata, da astrologia, do que a astrologia proporciona, né? Então, de trazer, porque ali tu se conhece mais, né? Eu tenho meu mapa astral. A gente se conhece mais, a gente começa a perceber fatores, até pontos fortes, que a gente pode usar isso a nosso favor, que a gente às vezes não percebia. Às vezes, quando tu faz ali, tu identifica, né? E aí começa, opa, eu nunca parei para pensar que isso realmente eu sou boa nisso, né? Posso usar isso mais a meu favor. Como se Isso aqui realmente aquele quentinho é. no coração, né? Daquele quentinho no coração afirmando, né? Exatamente, tipo assim, né? Aquela afirmação positiva, né? Tipo, né? E às vezes assim, tipo, poxa, até aquele conforto, poxa, tô com essa dificuldade aqui, e realmente eu acho que também isso não é meu ponto forte, então peraí, né? Posso aceitar um pouco que também, não vou ser forte em tudo, não vou ser boa em tudo. E então a mentalidade em tudo, né? Então, nas finanças é isso. Entender o que te leva a tomar decisões financeiras, quais são as tuas crenças com o dinheiro, saber, né, de que a nossa razão é mais forte do que a emoção. Por exemplo, né? Eu já usei essa tática várias vezes. Eu lido com finanças, eu estou no mercado já desde 2005 no mercado financeiro. Fiz economia, então sou formada em economia. Tenho várias formações assim de curso, tudo mais, especializações na área de educação financeira e investimentos. Mas eu também não sou um robô, eu também tenho a emoção e a emoção vai falar mais forte. Então, não acho que eu também não posso cair aí em armadilhas da emoção. O que eu faço, né? Olhei uma coisa, de repente aquilo me bateu uma vontade enorme de comprar e eu não preciso, tá fora dos meus objetivos, do meu planejamento. O que eu faço? Beleza, calma aí, eu não vou decidir agora. Eu vou dar uma volta ou eu vou pensar, vou decidir amanhã. E isso funciona muito, porque o calor da emoção baixa e tu consegue racionalizar melhor. Porque na hora que a emoção vem, ela é mais forte que a tua razão. Então, tu tens que parar um pouco, né? Por que as operações de investimentos day trade, que a gente fala, né? Que são as operações que tu compra e vende diariamente, ali de ações e tudo mais.
eu não sou favorável, por exemplo. Não é que você pode até fazer, mas ali é um movimento que 90% de quem investe nisso perde dinheiro. 90%, tá? E dos 10% ali que ganha, só 1% ganha realmente algo que realmente seja um valor significativo. Mas 90% perde. Então a maioria vai estar suscetível às emoções ali. Porque tu começa a ver aquela ação subindo e descendo aquele dia e tu vai ter que fazer aquela compra e venda naquele dia porque tu estabeleceu que é um day trade, por exemplo. E aí tu vai ficar estressada, tu não vai querer perder. Aí vai entrar um monte de coisas que a nossa mente tem, gatilhos, que vai te fazer tomar decisões ruins, mesmo tu estudando todos os gráficos, sabendo como é que funciona o mercado. Mesmo assim, tu vai cair em ciladas assim da mente e da emoção. Então, o ideal é sempre, se tu faz no longo prazo, tem tempo para parar a emoção, parar para pensar, tomar uma decisão depois, porque tu não tá querendo realizar aquele lucro no dia, né? Então, tu tem muito mais chances de sucesso, né? De realmente fazer algo positivo ali, um bom investimento. Então, essa ideia de às vezes se afastar um pouco, né, para esperar a tua emoção, né, baixar e conseguir racionalizar melhor, é uma estratégia que inclusive eu uso. Então é importante a gente saber que tem que ter conhecimento, mas tu tens que entender o primeiro ponto, a mentalidade. Que daí tu sabe ter estratégias para realmente, né, usar aquele conhecimento de forma correta, realmente usar, né? Porque se tu deixar ele ali e não deixar a emoção tomar conta, tu não vai nem usar ele, vai pela emoção, né? Entra também esse autoconhecimento de perceber o que te tira, né, do se é, por exemplo, a comida, se é roupa, se é joias, ou se é um determinado, né, quando eu tô estressada, quando eu tô na TPM, quando eu falo da lua também, né, sei lá, quando a lua tá num determinado signo, tá numa determinada fase, é se conhecer, né, se perceber. Porque eu também tenho, às vezes, essa coisa de tipo, entrei lá, às vezes eu vou lá e salvo aquilo lá também, salvo. Ai, quero muito, nossa. Depois eu fico assim, gente, quem nunca foi numa loja, comprou uma coisa, depois chegou em casa e falou, nossa, mas eu tenho uma coisa bem parecida. Caramelo. Eu tinha em casa uma calça caramelo e tu olha, eu tinha essa outra aqui. E acontece isso, porque aí tá lá na loja, né, comprando. E até isso do autoconhecimento e de mulheres estarem, né, entendendo de finanças é muito importante, por quê? Porque hoje, para o mercado do consumo, nós mulheres somos as iscas, né? Então, assim, é como se o mercado, né, do consumo olhasse assim, as poias, né, as tapadas, elas vão comprar tudo isso aqui que a gente, é só fazer um marketing assim, elas vão comprar. Sim, Então, para a gente Tabata, 80% do consumo é do público feminino. Pensa. Então, eles vão atacar com tudo ali no público feminino. Com e hoje, certeza. com o celular na mão, a gente compra muito mais, né? A gente compra o tempo inteiro. Não só, não digo só roupa, mas a gente compra negócio para casa. Acho que falhou. Ficou mudo. Aqui, minha Ah, bateria. voltou. Ah, Não foi tá. a bateria. Então, a gente fica ali, né, comprando uma coisa, comprando outra, e às vezes nem precisa. E por quê? Porque a gente tá com esse acesso à informação. Então, quando a gente se autoconhece, entende de finanças, tem clareza dos objetivos futuros, seja de negócios, seja para a vida pessoal, fica muito mais fácil de criar um bloqueio. Só que aí o mais louco é que, né, o sistema não quer que nós mulheres, né, estejamos aí empoderadas. E por quê? Porque a gente sabe, né, que mulheres têm altos e baixos Uhum. emocionais e cabe a nós gerenciar isso, né, se observando. E aí, isso é um trabalho de formiguinha, né? Que a Thay tá aí plantando lindamente também com o trabalho dela, eu com o meu, né? Cada uma dentro aí das suas experiências de vida. Mas que é importante nós todas, e vocês que estão ouvindo, né? Enfim, assistindo, também, né? Plantar essa sementinha aí de olhar, né? Como que tudo na volta é feito para que a gente fuja disso e vá para o imediatismo, né? Não, beleza, eu queria juntar dinheiro para comprar tal coisa, mas também, aí, quando é um estudo, a gente fica, não, isso aqui eu vou deixar para depois, né? Não tenho dinheiro agora para pagar. Aí, 400 num curso é caro, né? Mas aí, ou, sei lá, numa terapia, ou num processo aí de finanças, em alguma coisa. Mas aí, às vezes, a gente compra lá um calçado de 399. Aí não era caro, sabe? Então, a gente também olhar o que a gente considera caro, barato, onde que a gente está investindo. Até pelo consumo, né, do planeta e de tudo. Aí entra em várias coisas. Várias coisas, né? São inúmeras coisas, né, Tabata? Não, tu falou ali de não pagar, às vezes, um curso que vai te gerar um benefício muito maior,
né? Que vai te agregar e não corroer o teu dinheiro, né? Como é o caso desses consumos. E até eu vou compartilhar porque ontem a Rosângela, que trabalha ali em casa, Mas eu vou pegar o carregador, tá? tá? Só vou pegar. A Rosângela, que trabalha ali em casa, pode ir. Ela estava comentando assim, meu Deus, meu cartão, eu não sei mais o que eu faço. Pô, estou gastando 20 pila por dia, 20 pila por dia, 20 pila por dia. E quando tu vê o cartão dá R$ 1.000, ela estava comentando assim. E realmente, né? As pessoas se enganam em gastos pequenininhos e vai, mas quando somam, dá uma grana e aquilo corrói o dinheiro dela, não traz algo de retorno, né? Então, isso é um engano que as pessoas se fazem. Elas mesmas acabam se sabotando de alguma forma, achando uma escapatória para gastar. Então, aí vão pegando gastos pequenos e quando vê aquilo gerou um valor muito mais significativo, né? Então, é uma forma, é uma forma de se enganar mesmo. Achar que, né, que tá arrombando ali, mas não, agora se você faz o controle disso, você não vai cair nessa armadilha, porque você vai enxergar que, opa, isso aqui tá dando tanto, né? Não vai dar, tá passando do meu orçamento. E a questão do imediatismo, sim, é um dos grandes problemas. Por que que as pessoas têm dificuldade em se planejar para o futuro? Porque todo mundo sabe que vai envelhecer, que vai chegar um momento lá na frente, e aí como que vai ser a qualidade de vida? Quer trabalhar até o último dia de vida, ali a milhão, né? Como 1% dos aposentados aí só são independentes financeiramente, o resto tá tudo correndo atrás do trabalho, com uma idade que você poderia curtir mais, ter mais tempo, né? Tá com a saúde mais debilitada, porque a gente sabe que isso vai mudando ao longo da vida, né? Mas as pessoas têm dificuldade de olhar lá para frente. Mas por quê, né? Porque tem a psicologia da escassez que nos remete ao imediatismo. Isso a gente carrega há milhões de anos na nossa cabeça aqui. Então a gente tem a necessidade de querer agora. E aí tem uma dificuldade de pensar no futuro. Mas a gente também tem que vai lá na mentalidade, né? É mais um pilar lá da mentalidade que a gente tem que ter consciência para realmente pensar que no futuro chega, a gente tem que pensar no hoje e no amanhã, no equilíbrio, né? Como a gente falou no início, equilíbrio é o principal. Pensar, não deixar de viver o hoje, mas também não achar que o amanhã não vai chegar, porque ele vai chegar. Daí como que você quer estar lá na frente? Então, equilibrar, né, esse planejamento para viver o hoje e também o amanhã, né? Então, o primeiro passo, então, é mudar essa mentalidade que a gente tem falado, né? Eliminar as crenças limitantes de que mulher, né, não é lugar de finanças não é lugar de mulher, que mulher não tem que lidar com isso, que mulher não vai investir, que mulher não entende disso, não aquilo. Eliminar essas crenças e partir de um novo começo, de um novo recomeço, né? Para realmente fazer um futuro diferente e prosperar. Porque finanças e investimentos é, assim, lugar de todo mundo, tá? E aí você tem que levar em consideração, né, nessa jornada, fator trabalho, que é importante sim o fator trabalho, para ele te gerar renda, para você conseguir administrá-lo de uma forma eficiente, que é dominando esse dinheiro, e aí investindo, fazendo ele trabalhar para você. Aí você vai ter um aliado ali, né? Através dos investimentos, dos juros compostos, escolhendo bons investimentos. Investimentos certos de acordo com os objetivos que você tem, né? E aí você vai fazendo ele trabalhar para você. Lembrando que o dinheiro é um recurso finito, que ele acaba, né? Não é um recurso infinito, né? As pessoas não param para pensar. Dinheiro é um recurso finito. Então, o único jeito de fazer ele ter uma boa eficiência na realização dos teus sonhos, na tua qualidade de vida hoje, amanhã, é você controlando, tendo domínio do seu dinheiro, né? Então, o fator controlar o seu dinheiro. E aí sim você tem que entender que você deve ser um motorista, o piloto das suas finanças, porque se você não for, ele vai andar desgovernado aí, né? Pensa um carro sem motorista, vai andar desgovernado, não vai dar coisa boa, né? Então, para você chegar no destino que você quer, você tem que pilotar. Tem que tomar as rédeas ali do seu dinheiro, né? E aí você vai conseguir dominar o seu dinheiro, vai conseguir poupar o seu dinheiro, vai conseguir investir e fazer realmente essa jornada aí da independência financeira ser realista, ser real na sua vida, né? Realmente acontecer. Dinheiro é bom e nós mulheres precisamos ganhar confiança, tá? Para lidar com as finanças, para realmente lidar com os investimentos, fazer boas escolhas, para prosperar financeiramente. E se você acha que é um caminho muito longo, entender que as coisas precisam começar com um pequeno passo, você já começou diferente, né? Tem uma frase do Lao Tzu que eu gosto muito, que é uma jornada de 1.000 quilômetros precisa começar apenas com um passo. Começa apenas com um pequeno passo.
Então comece, né? Mesmo que pequeno, mesmo que investindo pouco, ou mesmo que não sabendo nada, comece. Isso aos poucos, um tijolinho por dia se constrói uma muralha. Começa de pouquinho em pouquinho, daqui a pouco você vai ver lá na frente, não queira ser imediatista. Lembre disso, né? Trabalhe essa esse sabotador que a gente tem, de querer tudo para hoje, para hoje, para hoje. Trabalha isso, pensa que lá na frente isso vai se tornar uma coisa grande, né? E com a tua experiência na prática, Tabata, não sei quanto tempo que a gente está de live aqui, acho que já está quase mais 15 minutinhos, né? Acho que dá, né? Então, com a tua experiência na prática, né, com tudo isso que a gente falou, acho que tu já trouxe bastante aí, né? O passo a passo importante que tu acha aí para começar essa jornada de dominar as finanças. Então, qual que assim, olha, o meu passo a passo tá aí. Eu acho que assim, tem que fazer isso, mentalidade, já falou, né? Começar com a mentalidade. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa aí, trocar mais uma ideia para compartilhar com a gente. Uhum. Eu vejo assim que o primeiro é a intenção, né? A intenção de eu quero saber mais sobre isso, eu quero, né, crescer, quero me desenvolver, quero realmente gerenciar as minhas finanças e tal. E aí, segundo passo, quem que vai me ajudar com isso? Porque também a gente não tá aí tudo sozinho, né? Então, seja através de um curso que eu vou me inscrever, seja de uma consultoria que eu vou contratar, seja tem os e-books, né, Thay, que eu tenho os teus e-books e Uhum. esse sonho começou por conta disso. Eu disse, né, eu coloquei essa intenção, que 2023 ia ser o ano que eu ia organizar as minhas finanças, ia começar a projetar realmente os meus sonhos e, né, e realmente trabalhar para eles agora, e não Ter só um plano, né, para acontecer, né, de fato, assim, né? trabalhar para trabalhar, porque eu gosto de trabalhar, né? Mas sim para tá, né? E o que que eu vou fazer com tudo isso? Então, a intenção, daí buscar ajuda, então investir, né? Então, é aquela coisa, como a gente falou, né? O dinheiro, a gente tem essa crença de que quanto mais eu trabalho, mais eu tenho. E não. Porque às vezes, Uhum. às vezes teve semanas já assim, que eu trabalhei enlouquecidamente, não vendi nada. Uhum. E teve outras que eu tava, tipo, bem de boa, né? Curtindo a vida e tava lá vendendo. Então, assim, não é essa noção. É a noção de que o dinheiro, ele também precisa, né, render, se multiplicar. Uhum. Então, Sim. tem mais dinheiro, não é porque elas trabalham mais, pelo contrário, né? É porque elas sabem o que fazer com o dinheiro. Investem nas coisas certas, né? E claro, muitas, obviamente, ricas, milionárias, têm às vezes oportunidades, mas a gente tem que olhar também tá, eu não tenho aqui as oportunidades batendo na minha porta, mas como que eu vou buscar ela, né? Porque quando a gente entra nesse tema finanças, a gente já entende que a gente está falando com um público que não é alguém que está passando fome, né? Que não é alguém que está numa situação vulnerável, porque aí a gente olha para outras, né, questões sociais ali e tudo mais. Mas de olhando para esse nível, né, de pessoas, a gente entende que, poxa, todo mundo tem um que tá aqui, né, ou que, enfim, te assiste, me assiste, tem um celular na mão, né, e esse celular custa um dinheiro, e tudo custa um dinheiro. Então, eu vou ter a intenção, eu vou buscar ajuda. Então, pode ir comprar já vou fazer propaganda da Thay, compra os e-books aí da Thay, que são muito bons, eu comprei e já aprendi coisas lá, e foi mais ali pro início do ano. E aí já fiz os meus sonhos lá, fiz as minhas planilhazinhas e tal. Já comecei ali um passo, que esse Uhum. passo se desvinculou em outras coisas. Eu tive outras oportunidades de aprender outras coisas. E agora, tipo, a Tabata de hoje, julho, tá bem diferente da Tabata de dezembro, quando eu coloquei essa intenção de mudar isso. Então é esse Uhum. caminho, né? Terceiro, tirar essa coisa da cabeça de que é difícil, porque não é, só porque a gente não conhece. Que nem quem vai, às vezes, fazer meus cursos de astrologia ou quer aprender. Ah, mas Uhum. não é difícil, só porque é uma coisa nova, É, né? Mas exatamente. É é um bem isso. pouquinho. Então, através disso. E, e daí, depois o que eu já falei, né? Sobre querer onde tu quer, saber onde tu quer chegar. Não no sentido de, né, uma coisa muito determinada e tudo mais. Mas eu falo muito sobre a sensação. Como que você quer estar se sentindo daqui 5 anos? Tá? Ai, meu Deus, tem que fazer dinheiro, correr atrás da máquina, tem que ir, tem que ir reclamando da vida, né? Achando pessoas para ficar reclamando disso, daquilo, pessoas que só reclamam. Ou você quer estar com pessoas prósperas, abundantes, que está se sentindo próspero. E a prosperidade, para mim, ela é muito essa sensação de, de não necessidade. Então, assim, eu sou próspera quando eu não passo necessidade, quando eu não
passo fome, quando eu não trabalho porque eu necessito, né? E sim porque eu amo, porque eu gosto, porque aquilo é gostoso, porque eu sei que isso vai me render coisas novas que eu vou aprender. E tá no movimento, né? Tá no movimento, trocar, aprender, ver oportunidades, né? Ver o que a vida tá chamando ali de oportunidades. E também saber em momentos favoráveis, fazer as coisas com consciência, né? E aí entra todo o que a gente falou, mas pelo menos pra mim o que funciona, que eu aplico, são esses passos. É bem legal. É a consciência e o conhecimento, né? E isso que tu falou de mentalizar, eu trago muito isso também, assim, até nas minhas consultorias, assim, eu sempre trouxe isso, né? Na hora de definir os planos, não faz por fazer. Mentaliza isso. Como que você se sentiria se estivesse realizando, né? E sempre que tu fizer tomar uma decisão financeira, lembra daquilo, qual é aquela sensação, porque isso realmente te faz, né? Que nós buscamos o prazer, né? O ser humano busca o prazer. Não adianta, ele foge da dor e busca o prazer. Então, quando tu usa isso para uma coisa boa, né? Uma coisa positiva, aí vai te ajudar. Vai ser né? Mais uma força ali, um aliado para te ajudar nesse processo mesmo, né? Então, assim, né? O que eu trago de passo a passo também para você realmente, assim, né? A mulherada aí, né? Conquistar tranquilidade, qualidade de vida, um horizonte de realmente ter uma independência financeira, né? De ter segurança, porque a mulher busca muito isso, né? Segurança. A mulher quer muito ter segurança. E lembrando, como até a Tabata comentou aqui também, o dinheiro trabalhar para quê, né? Da mesma forma, o dinheiro, você não vai trabalhar para ganhar dinheiro. Você vai trabalhar para gerar renda, dinheiro, como ferramenta para conquistar aquilo que você quer. Então, o dinheiro ele vai ser o meio do caminho. O dinheiro não é o fim. Quando o dinheiro é o fim, aí não se torna talvez uma coisa boa, porque não é esse o sentido do dinheiro. E a prosperidade tem muito a ver o quê? Com evoluir, né? Não é prosperidade, não é ficar rico, milionário, não quer dizer. Pode trilhar um caminho disso? Pode. Mas a prosperidade eu tô aqui e eu quero chegar aqui e eu tô fazendo esse caminho, eu tô evoluindo, então eu tô prosperando. Agora, se você continua ali naquele mesmo lugar, não sai do lugar, você não tá prosperando. Mas aí tem que olhar, o que você está fazendo para mudar isso, né? Que é tudo isso que a gente está trazendo aqui. E daí, quais são os passos, então, que eu trago, assim, para a gente fechar essa live de hoje aqui, para você, mulher, aí, né, tomar os rédeas do seu dinheiro, prosperar, ter tranquilidade, segurança, qualidade de vida, né? Poder realmente ter um horizonte diferente, né? De ter uma segurança também para tomar decisões, liberdade de tempo, de escolha. Então, o primeiro passo é a mentalidade, que a gente já abordou bastante aqui, falamos aqui, tanto nas finanças como na astrologia, né, Tabata? De se sentir capaz, principalmente aqui, mulherada que está fora do mercado, né, de finanças, investimentos, se sinta capaz, muda essa mentalidade. Depois você também vai trabalhar a mentalidade, que é onde tem sabotadores, que é como eu falei ali, da questão do imediatismo, da psicologia da escassez, né? A questão da nossa limitação cognitiva, de entender as nossas crenças que geram os nossos comportamentos. Porque, assim, até tem o livro do T. Harv Eker, que é Os Segredos da Mente Milionária. Ele fala assim, né? Pensamentos levam a sentimentos e sentimentos levam a ações. E as ações levam a resultados. Então, na verdade, tudo começou lá nos pensamentos. Mas o que gera os teus pensamentos, né? São as tuas crenças, é a bagagem que você tem lá na mente. E aí tem a questão emocional. Então, tem que partir da mentalidade. Porque lá que vai levar a todo o resultado lá no final. E aí também tem a questão, né, do conhecimento nesse processo que vai te ajudar a fazer as escolhas certas, melhores escolhas, né? Segundo passo é aí sim buscar o conhecimento para saber o que fazer, porque não adianta, né? Já me conheci, mas não sei o que fazer, não entendo nada. Não, peraí, tem que conhecer. Vamos lá, para você tomar boas escolhas, você tem que ter conhecimento. E não adianta aí ficar refém de recomendações de funcionários, de profissionais, de instituições financeiras, porque isso, né, em 15 anos que eu trabalhei em bancos ali, o que eu mais vi, né, acontecer é que as pessoas às vezes vão sem conhecimento nenhum. E às vezes o produto que o banco está disponibilizando lá na prateleira é um produto que é interesse daquela instituição lucrar, não de você prosperar, de ser o melhor produto de investimento para você. Então fica muito atento a isso, que é importante realmente você ser capaz de analisar, porque finanças não é algo que você vai usar de vez em quando, você vai usar quase todo dia, como a gente falou. Você precisa dominar isso, precisa buscar conhecimento.
E aí o terceiro passo é entender como se constrói riqueza. Tem até um e-book meu que é só disso, né? E aí essa mentalidade, porque muitas pessoas acham que às vezes comprar um carro caro, ter vários carros caros, ter várias casas próprias e tudo mais, isso é construir riqueza. Claro que você está construindo patrimônio, mas esse patrimônio, ele não está gerando renda no teu bolso, ele não está colocando. Você está tendo um patrimônio, mas ele não está te ajudando a colocar dinheiro no seu bolso. Então, Thay, não compro o meu imóvel? Não, não é isso. É você ter o equilíbrio entre comprar um imóvel para você morar, se é algo que satisfaça, porque é importante a gente satisfazer nossas vontades também, mas paralelo a isso, ter equilíbrio em também investir, separar parte da renda lá em coisas que vão colocar dinheiro no seu bolso, seja empreendendo, seja investimentos, seja num imóvel que vai te gerar uma renda de aluguel. Então, tudo isso é construir riqueza, tá? Existe esse processo. Quarto passo, fazer um planejamento financeiro. Então, tem que ter um plano, né? Um mapa. Como que eu vou chegar? Eu tenho que construir, eu tenho que entender o que eu quero, aonde eu quero chegar, né? Tá, tu falou ali também, saber aonde a gente quer chegar, né? O que eu quero realizar e fazer um plano para isso. Tem que ter um plano, né? Vai fazer um bolo, né? Se tu não tiver a receita lá, como é que vai ficar esse bolo, né? E outra, além de fazer o bolo, tu tens que acompanhar ele lá no forno, né? Ficar de olho, ver se tá bom. Às vezes não é só investir também e depois largar. Você vai acompanhar, você tem que aprender isso, conhecimento para isso, para aprender a fazer escolhas, saber como acompanhar, como diversificar, enfim, mas também a acompanhar. Muito importante esse detalhe, tá? Acompanhar é muito importante. E aí vem o quinto passo, que é começar a investir certo, né? Que daí entra a questão de escolher investimentos que estão alinhados com os seus objetivos, investimentos que estão no melhor momento de acordo com o cenário econômico, que estão alinhados com o seu perfil de investidor, né? Não cair em pegadinhas de mercado de várias ofertas que tem aí que falam que são investimentos e não são investimentos, que são produtos, às vezes, que são lucrativos, como eu falei, para as instituições, mas não vão multiplicar o teu dinheiro, né? Você quer investir num título de capitalização, por exemplo, quer concorrer a prêmios, ok. Mas quer investir teu dinheiro, quer ter uma boa rentabilidade, fazer o dinheiro multiplicar, não é ali que você vai colocar. E título de capitalização não é nem investimento. E muitas pessoas, já peguei várias pessoas, clientes e tudo mais, até da família, já tive que ajudar várias pessoas que estavam entrando nessa abordagem aí lá do profissional do banco. E peraí, não é aqui, vamos trocar. Isso aqui não é investimento. Isso aqui é um produto de aposta. Se você quer colocar seu dinheiro lá sem obter retornos, bons retornos financeiros, ok. Mas se você quer investir para multiplicar seu capital, aí tem que ir para um outro produto. Então, por isso que investir certo também é tão importante para realmente fazer o dinheiro trabalhar a seu favor, né? Ter bons ganhos financeiros. Tabata, quer complementar com alguma coisa? Ou o que tu acha? Fechou? Fica à vontade aí. Tá, adorei, adorei mesmo. Clareou bastante coisas e, né, fez muito sentido, assim, né? Tudo que a gente falou da mentalidade, do gerenciar as emoções, de se olhar. Então, é, acho que ficou super completa. Deu uma rosa, te agradeço. Bom, eu também falo da mesma forma, adorei. Acho que, nossa, muito legal compartilhar as tuas experiências, tanto do que tu oferece ali, né, no teu trabalho da astrologia, do que tu proporciona, de que ali também o dinheiro é um fator importante, né? Que ali também é analisado para entender que isso também afeta muitas áreas da nossa vida, né? Então tá ali junto é importante. E também trazer da tua prática, né? Que tu, como empreendedora na empresa, né? Quanto isso é importante na tua vida pessoal, essa trajetória que tu vem fazendo, como tu falou, já observou algumas mudanças em atitudes que te levaram a outros resultados, né? E do quanto isso é importante. Muito obrigada mesmo por compartilhar. Adorei a tua participação aqui, essa inauguração do Momento Mesa Financeira contigo. Então, para as mulheres conquistarem, né, então essa segurança, essa tranquilidade financeira, fazer parte aí mais desse mundo das finanças, dos investimentos, né, aprender a dominar e multiplicar o seu dinheiro, construir o caminho da independência financeira, como eu falei, seja sozinha, seja com o seu parceiro de vida, né, com marido, enfim, esposa e quem com família, seja quem for, né, junto ou sozinha, mas o quanto isso é importante não se sentir excluído disso, não se exclua desse processo. Faça parte, porque é importante você também dominar. Porque os dois precisam ter, né, essa prosperidade financeira. Então, isso
vai afetar positivamente a vida de todo mundo. E eu gosto sempre de reforçar que o dinheiro é uma ferramenta fundamental nas nossas vidas para viver, né? E tem gente que acaba sobrevivendo porque fica ali com dinheiro escasso, porque não sabe gerenciar, então fica sempre correndo atrás do dinheiro e fica só usando o dinheiro para sobreviver. Não sobra dinheiro para poupar, para investir, para realizar sonhos. Então, se você quer, né, realmente o modo viver, né, na sua vida financeira, então realmente domine as suas finanças, aprenda, busque conhecimento e para multiplicar. E dependendo de como você vai cuidar do seu dinheiro, né, será a sua qualidade de vida. Então, eu só lembrando que quarta-feira que vem vai ser a próxima live do Momento Mesa Financeira e eu vou anunciando para vocês aqui no Instagram a participante da semana que vem. Tabata, muito obrigada. E a gente vai marcar outras vezes, com certeza. Obrigada, tá? Beijo, pessoal. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau.